Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje eu queria trazer uma pregação que veio ao meu coração. Muitas pessoas hoje em dia, elas falam que amam a Deus, muitas delas procuram a fé, mas nos seus princípios elas acabam ignorando a Deus. Elas não confirmam a sua fé por meio dos seus frutos. E muitas delas também não são gratas pelo que Deus fez por elas. E isso me leva diretamente para a população de Deus na época do Egito. Eles conseguiram escapar do Egito, mas eles não estavam satisfeitos. Eles ficavam reclamando. E, mediante a tudo isso, eu queria perguntar a você, irmão, antes de começar de fato a pregação, você está preparado para entrar em Canaã, na terra prometida? Eu quero que você fique com essa reflexão antes de eu de fato começar a minha pregação. Para começar, eu quero que vocês abram no livro de Josué, capítulo 5, porque iremos analisar os versículos 1 até o 12. O meu objetivo para vocês é um objetivo de consagração. Que vocês possam confirmar a sua fé. Que vocês possam ser estimulados a consagrarem de fato o nome de Deus. E contemplarem as promessas de Deus até a vitória de vocês, a chegada em Canaã. Vamos a uma introdução. Todos nós sabemos que antes de chegar à liderança de Josué, temos uma história onde Moisés livra a população de Deus e os guia até a terra prometida. E aí, nós sabemos que Moisés acaba falecendo e após eles cruzarem o Rio Jordão, os filhos de Israel, eles vão chegar à terra prometida. Mas, nessa jornada, durante essa jornada de êxodos que nós vemos, Deus realiza múltiplos milagres para aquela população que era antes escrava. Dentre muitas dessas grandes coisas que Deus fez, temos libertação da escravidão no Egito com sinais e maravilhas, direção e bênçãos no deserto em meio a dificuldades, temos um sustento com maná e água que jorrou de uma rocha, proteção contra inimigos, sombra de dia e luz à noite, roupas que não se desgastaram, uma lei que era guia e governo. O povo escolhido naquela época era uma promessa que foi feita a Abraão, Isaac e Jacó, e a peregrinação no deserto ela iria terminar. E aí teremos um momento de posse. Mas enfim, irmãos, eu perdi as contas nos dedos dos milagres que Deus fez à população da época. E assim, Deus queria que eles conquistassem Canaã, a terra prometida. Mas não é só assim, chegar e conquistamos. Com calma. Você tem passos a passos para seguir. Nunca dê mais de um passo que não seja necessário. E as preparações sempre são necessárias. Sempre tenha um plano extra. Sempre esteja preparado para, se caso a primeira via não der certo, você ter para onde correr. E eles precisavam alinhar esse propósito que eles tinham com um propósito divino, propósito de Deus. E assim, depois de eles alinharem com o propósito de Deus, avançarem. E, no contexto vigente,
não é muito diferente. Não é diferente hoje em dia, não mudou nada. Deus também está nos chamando para se preparar. Deus quer essa preparação, essa consagração por nossa parte, ou pelos cristãos. Não tem como você se aprofundar na Bíblia, se aprofundar no Senhor, ou ter uma vida cristã sem os princípios, sem os fundamentos, sem se preparar. Você não vai conseguir mostrar frutos se os seus princípios não estão alinhados com o que Deus quer. Você precisa ter esse alinhamento com o propósito divino. Precisa ter o preparo com o divino. E assim como o povo de Israel, há passos para nós cristãos seguirmos antes de conquistar Canaã. E na pregação de hoje, eu quero mostrar algum desses passos, para que você tome como exemplo e pense, a partir disso, em aplicar na sua vida. Dentre esses passos, vou analisar aqui com vocês o primeiro. Vendo os versículos de 1 até 7, vemos o passo da consagração. Devemos ter o passo da consagração. O Senhor ordena que os homens de Israel eles sejam circuncidados. Esse sinal ele é introduzido para Abraão e marca uma aliança entre Deus e seus descendentes. No deserto, não haviam muitas pessoas que eram circuncidadas. Então, antes de alcançar a Canaã, eles precisavam alinhar com o propósito de Deus. Eles precisavam dessa circuncisão. Eles precisam renovar esse compromisso com Deus. Por isso, nós notamos que, se não tivessem feito isso, não poderiam receber as suas bênçãos e nem conquistar a vitória. Porque nem uma coisa simples eles tinham feito. Israel, ela remove algo físico. Ele remove algo daqui, do corpo. Eles estão removendo algo físico para reafirmar uma aliança com Deus. Devemos eliminar o que está nos distanciando de Deus. Se eu tenho amigos que falam palavrão, amigos que me incentivam a beber, usar drogas, eles estão te distanciando de Deus. Acabe com isso. É como Jesus mesmo vai falar. Se o teu olho lhe faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor ir para o céu sem um olho do que ir para o inferno com o olho. É simples. E assim, momentos de fazer uma cirurgia espiritual são necessários. Precisamos fazer as cirurgias espirituais e ter autoanálise. E não é só aqui uma interpretação básica, pois se vemos lá no Novo Testamento, existem dois momentos que também vão referenciar algo próximo. Colossenses vai falar sobre isso e 2 Coríntios também. Eu vou dar uma resumida. Colossenses capítulo 3, versículos 1 até o 8, ele está encorajando vocês a buscarem as coisas do alto, as coisas que são de Deus, do propósito divino, e abandonar os hábitos daqui terrenos, as coisas aqui da terra que lhe afastam de Deus. Se você não confia em mim, leia. Já disse aqui e pode ler. E 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, vão mostrar o desafio a viver separados do que é impuro. Ou seja, ele vai notar, é difícil sim você viver com algo que é puro. Você, seu corpo,
A sua carne, ela vai implorar pelo que é impuro. A carne nos faz pecar. Por isso existe o jejum, onde você enfraquece sua carne e eleva o seu espírito. Se algo não glorifica a Deus, precisamos abandonar isso. O apóstolo Paulo, ele vai declarar e reafirmar isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Para os judeus, essa circuncisão, ela vai significar um coração comprometido, um coração entregue. E lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, Deus vai pedir esse coração circuncidado. E hoje, em Cristo, estamos experimentando uma circuncisão espiritual, conforme Colossenses, capítulo 2, versículos 11 até 14. Eu estou deixando ótimas lições de casa para vocês se aprofundarem na fé. Aproveitem, leiam tudo que eu estou falando. A nossa natureza de pecador, ela está no passado. Ela é a nossa velha natureza, porque nós rejeitamos ela, assim que aceitamos a Cristo. Essa velha natureza que nós temos, ela é crucificada, arrancada fora. E o pecado, ele perde a sua autoridade. Ele não vai mais dali, que ele está aqui, o pecado, e vai continuar mandando na gente. Ele não é mais nosso Senhor. Não. E o chamado, ele é claro. Nós precisamos viver como novas pessoas. Precisamos abandonar o pecado para trás. Lembre-se dos votos que nós fazemos ao Senhor. Nós precisamos renovar o nosso compromisso. Deixamos essa parte do mundo para trás e seguir em frente. Deus ainda está nos restaurando. E nós temos o nosso perdão e nosso recomeço. Ainda há tempo de viver com o nosso Deus. Vamos para agora o segundo passo. Devemos dar o passo da confirmação. Versículo 8. O povo de Israel estava agora no centro de um território inimigo, acampando numa posição vulnerável. Após a circuncisão, os homens eles vão ficar incapacitados. Acabaram de ter uma operação cirúrgica e deve doer, porque naquela época não tem anestesia. Eles estavam tirando um couro, uma parte do corpo. Claro, não é como você arrancar um dedo fora, mas dói igualmente. E o corpo vai precisar se regenerar. O que isso significa? Os homens que estavam ali naquele campo também estavam sensíveis. Se o inimigo atacasse, não tinha muitos homens para lutar. Os circuncidados, eles estavam inaptos. E nós podemos entender isso melhor enquanto nós lemos Gênesis, onde outras situações também geraram vulnerabilidade. A obediência ao Senhor é de submeter a circuncisão. E assim, por meio dessa circuncisão, este povo demonstrou uma fé suprema. Eles sabiam que eles estavam em desvantagem total. Posição vulnerável, centro de território inimigo, com homens incapacitados por uma cirurgia. Mas tudo isso para alinhar com o propósito divino. Eles confiaram em Deus, pois se o inimigo atacasse, eles estavam vulneráveis. Então eles entregam na mão de Deus e dizem: está nas suas mãos, nos proteja. E assim Deus faz. Aprendendo que a vitória deles não vem por causa de força humana, por causa do corpo. Não. Eles aprenderam que a vitória vem dele.
de Deus. Não de seres humanos. Não. Eles não iam ganhar por causa do seu poder militar ou da sua estratégia. Eles iam ganhar por causa de Deus. Ou seja, eles colocam as suas vidas, as suas famílias, o futuro, tudo na mão de Deus. Uma confiança, uma fé inabalável. É um passo que nós precisamos seguir. O que isso significa, e eu vou explicar para vocês, é que, sim, nós enfrentamos momentos de provação. Podemos recorrer a amigos, recorrer à família, recorrer aos recursos que nós temos, mas a vitória verdadeira e duradoura, ela não vai vir dos seus amigos, da sua família, dos seus recursos. Não. A sua vitória vem de Deus. É Deus quem vai lhe guiar até a sua vitória. A sua vitória é garantida em Deus, não em seres humanos. Deus permite as provações. Mas por que Deus faria isso? Isso não seria uma coisa ruim para o povo dele? Não. Porque as provações, elas fazem você ficar mais forte. Se eu peço a Deus momentos de reunião com a minha família, você acha que Deus vai magicamente fazer a sua família ser reunida? Não. Ele vai dar momentos que você possa reunir com sua família. Se você pedir força, Deus vai lhe dar momentos em que você pode ser forte. E é assim. Ele não vai entregar tudo de bandeja para você. Olha aqui, meu filho, olha. Pega aqui força. Olha, meu filho, você pediu uma Lamborghini, não foi? Olha aqui, pega uma Lamborghini. Não. Ele vai lhe dar momentos. Por exemplo, você quer uma Lamborghini, ele vai lhe dar momentos para você se dedicar, para você trabalhar, conquistar e quem sabe, se for alinhado com o propósito dele, sim, você consegue uma Lamborghini. Lembrando, as coisas estão alinhadas ao propósito divino. Não adianta você pedir algo pela sua carne. Ah, eu quero muito dinheiro. Ele não vai lhe dar muito dinheiro só porque você pediu. Só porque você agora quer conquistar um monte de coisa e não quer usufruir para isso no propósito de Deus. Mas eu acho que eu posso fazer uma próxima pregação para explicar melhor isso a vocês. Enfim, o que isso quer dizer, no final das contas, é que existem exemplos de fidelidade de Deus. Se você entrega as coisas na mão de Deus, você vai ter provas de fidelidade dele. Olha, Noé, ele preserva a sua família no meio de um dilúvio. Os israelitas no Egito, escravos, sofrendo. Deus liberta eles. Temos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus livra eles da fornalha. Daniel, que foi salvo das covas dos leões. Elias, sustentado por corvos e por uma viúva. Paulo, que recebe graça para suportar aquele espinho na carne que ele tinha. Todos esses exemplos provam a fidelidade de Deus. Provam que se você entregar o ramo da sua vida para Ele, Ele vai estar lá. Vamos para o próximo passo. O passo de contemplação. Vamos para o próximo versículo, versículo 9. Nós temos uma coisa a pensar aqui sobre essa passagem no Egito. Nós temos uma reprovação no Egito que leva uma reflexão. Primeiro, que isso aponta que o povo de Israel naquela época era rejeitado porque eles não tinham mantido as tradições. Eles não eram circuncidados. Já temos um ponto aqui. A ausência de circuncisão já era apresentado naquelas pessoas que estavam saindo do Egito. A tradição deles não havia sido mantida. É um dos pontos pela reprovação no Egito. Sem isso, eles também não estavam mostrando uma aliança com Deus. A circuncisão mostrava uma aliança com Deus. E eles não tinham essa aliança. Curioso pensar nisso. E ele não lutaria suas batalhas em Canaã até essa questão ser sanada. Não. Eles precisam dessa aliança. Essa reprovação também marca eventos marcantes na peregrinação do Egito. Já que, se nós voltarmos ainda antes,
Israel, ele cria um bezerro de ouro e começa a adorar. Eles têm um Deus e eles, mesmo assim, eles procuram e adoram a outros deuses. Essa reprovação fica ainda mais clara com esses detalhes. Em Números, lá pelo capítulo 14, eles vão se recusar a entrar na terra prometida por causa dessa incredulidade que eles tinham. Esses momentos, que parecem apenas detalhes, revelam uma grande queda. Revelam que eles estavam carregando pecados durante esse período no Egito. Eles não estavam contemplando ao Senhor. Em ambas essas situações que eu mencionei, Deus queria destruir Israel. Queria começar do zero. E começar de novo, tudo com Moisés. Porém, Moisés, ele intercede. Lembrando que destruir daria um motivo para o povo egípcio de zombar a Deus. De ter salvo aquela população para depois acabar com ela. Enfim, agora, em Canaã, Deus mostra a sua fidelidade. Ele afirma que aquela reprovação que eles tinham havia sido retirada. Gilgal significa rolar, indicando que o passado naquele momento não é mais o problema. O passado ali chega. Um novo ciclo, um novo dia, um novo momento começou. Só que é curioso, ainda hoje em dia existem pessoas que estão na mesma reprovação do Egito. Pode ser uma vergonha de ter erros antes de conhecer a Cristo, ou falhas de salvação, culpa, autocondenação e por aí vai. E por essas falhas, essas quedas, muitos vão se sentir derrotados. Mas lembrem-se, em Deus você pode confiar, você pode confessar e ter o seu perdão. E é como nós podemos ver em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Quem cobre as suas transgressões não prosperará, mas quem as confessa e abandona alcançará misericórdia. E temos mais um passo mais simples e mais tranquilo de todos. Você, agora, depois de ter seguido tudo isso, agora você pode celebrar, você pode ter uma nova vida. E assim, eu quero trazer para vocês uma conclusão dessa pregação. Você está pronto para entrar em Canaã? É a mesma pergunta que eu fiz no começo. Analisando você mesmo agora, você está pronto para ingressar em Canaã? Se você consegue já dar esses passos que eu acabei de mencionar, talvez você esteja pronto. Se não, corre atrás, segue os passos. Talvez é a hora de você seguir o que Deus está falando contigo. Talvez seja necessário você ir até o Senhor e pedir por uma nova vida, um novo começo. Você pode deixar tudo para trás e seguir uma nova vida. Talvez é preciso confiar nele e somente nele. Talvez para você seja a hora de se libertar do passado, se libertar da autocondenação, da autodestruição. Talvez seja a hora para você liberar o perdão. Quem sabe? Existem muitas razões, mas todas elas estão nas suas mãos. Você quem escolhe. E assim eu lhe faço novamente. Você está preparado para dar os passos para conquistar Canaã? Venha, ore comigo. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Senhor, me ajuda a continuar dando esses passos. Me ajuda a continuar seguindo em frente. Me ajuda, Senhor. Eu preciso melhorar. Eu preciso de Ti a cada dia, a cada momento, a cada minuto. Que você possa me ajudar a contemplar a Ti. Que você possa me ajudar a confessar os meus pecados. Que você possa me ajudar a renovar o que eu tenho contigo, Senhor. Senhor, me ajuda a melhorar, a abandonar o meu passado, a minha natureza de pecador. Me ajuda a seguir em frente e melhorar, a me prostrar a Ti, a alinhar o meu propósito com o Seu propósito, Deus. Que o meu plano seja seguir o Seu plano.
Por mais que eu não tenho uma plena certeza do que é o seu plano, mas que você possa me guiar para o seu propósito, pois eu confio em ti, Senhor. E é somente disso que eu preciso, entregar a minha vida a ti. E em teu nome eu oro para todo sempre. Amém.